Oi, oi, tudo bem com você? Passando aqui para te trazer um conteúdo esclarecedor da parte de Deus. O Senhor me trouxe uma revelação sobre o assunto e eu gostaria de compartilhar com você sobre isso, porque eu creio que você vai aprender muito mais de forma profunda sobre o sentimento inveja, tá? Deus já tinha me ensinado sobre isso no meu processo de autoconhecimento alguns anos atrás, porém, uns 2 dias desses atrás, ele me deu uma revelação devido a uma perseguição que eu tenho sofrido, porque o sentimento de inveja é uma perseguição, tá? Às vezes escancarada e às vezes oculta, e eu tenho passado por isso, infelizmente. O Senhor trouxe a revelação, porém ele me trouxe o discernimento sobre isso. Por quê? Porque às vezes eu ficava sem entender do porquê que as pessoas tinham aquele tipo de sentimento ao meu respeito e eu não entendia, né? E Deus me trouxe, porque eu já tinha o conhecimento, né, que é a parte mais teórica, porém o discernimento espiritual eu não tinha, e graças a Deus o Senhor trouxe o discernimento para mim. Eu super entendi o que ele quis me dizer e eu quero aqui compartilhar para você, porque esse sentimento ele é muito perigoso, é sério, tá? Não é uma brincadeira. Nós temos que ter o conhecimento, o discernimento, para que nós tomamos cuidado com o que nós sentimos, né? E também tomar cuidado com as pessoas ao nosso derredor que possa ter ou tenha esse tipo de sentimento em nossa direção. Olha só, eu quero falar aqui uma coisa para você de uma forma bem simplificada. Todo sentimento, todo pensamento é um tipo de vibração, é uma energia. No mundo em que vivemos tem energia, tá? Na sua comida vai ter energia, no seu corpo vai ter energia. Os poderes são um tipo de energia, na música vai ter um tipo de energia e nos nossos sentimentos também, tá bom? A ciência vai falar sobre isso. A palavra de Deus, ela não usa a palavra energia para algumas coisas, ela vai usar poder, vai falar a palavra, mas se você for estudar a fundo, de forma específica, você vai entender que energia é um tipo de vibração e os nossos pensamentos é uma fonte de vibração, é uma fonte de energia, tá bom? É tanto que esses pensamentos eles se transformam em palavras e essas palavras elas têm um poder de vida ou um poder de morte, tá bom? Olha só, aqui no dicionário vai falar, eu vou trazer aqui o que o dicionário diz sobre o significado da inveja, que é o que? Um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, um desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro. Uma pessoa invejosa, ela nunca só sente inveja, ela sente cobiça também, entendeu? Eu vou explicar aqui para você a revelação que Deus me trouxe, que foi desse jeito aqui que eu vou falar. Que o invejoso, ele se assemelha a Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele vibra morte, destruição, roubo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o que tem a ver o invejoso com a semelhança dessas características do diabo? O invejoso, ele quer que você perca, ele quer que você seja destruído, que tudo que você tem não dê certo, não dê errado, não dê errado, oh meu Deus, não dê certo, que as suas coisas, que os seus planos dêem errado. Ele deseja o mal para você, ele deseja que você morra. Se for uma inveja no nível profundo, ele chega nesse nível de desejar a morte, querer te destruir, mesmo se te anular, tá? Olha só, eu vou ler aqui algumas coisas, depois eu vou trazer alguns versículos específicos. Olha como eu falei, né? Satanás veio para roubar, matar e destruir. Olha só, a vibração de roubo de Satanás é que você perca.
que você perda alguma coisa. Quando um ladrão chega numa pessoa para roubar um celular, ele quer que a pessoa, a vítima, ela perca. Ele quer o que é dela para ele. Como que um ladrão, um assaltante chega para uma vítima? Perdeu, perdeu, entendeu? É um roubo que faz o outro perder aquilo que ele é, aquilo que ele tem, na verdade. Agora vamos olhar para a vibração do invejoso semelhante a essa realidade aqui. Ele vai vibrar, desejar que a outra pessoa não tenha ou que ela perca as oportunidades, as coisas, o emprego, sabe? Que ela não tenha dinheiro, que ela não tenha sucesso, que ela não tenha amigos, que ela perca a felicidade. Se é uma pessoa feliz, alegre, cheia de vida, ele quer que a outra pessoa, que o alvo ali, perca aquilo. Isso se assemelha ao roubo. Agora vamos lá. Satanás, ele é morte, ele vibra morte, tá? Morte vai representar anulação, tá bom? O invejoso, ele vai vibrar algumas coisas semelhantes à morte. Ele vai vibrar contra a sua vida, tá? Ele quer que você se ferre. Se você puder até morrer, meu amor, ele que deseja isso, porque ele quer que você seja anulado. Ele vai desejar tragédia, por exemplo, vai desejar que a pessoa bata o carro, aconteça um acidente, que ela suma, desapareça, tá bom? Por quê? Porque a vida daquela pessoa, a existência daquela pessoa incomoda. Na verdade, não é que incomoda, o invejoso se sente incomodado. E sente incomodado, tipo assim, não quer nem ver o outro pintado de ouro, tá? Tem uns que são falsos, que eles fingem, eles são bajuladores às vezes, eles ficam ali por perto, mas ele no fundo ele quer que tu suma. Satanás vai vibrar destruição, caos, bagunça. Quem é que traz o caos sobre a terra, sobre as famílias? Quem é que traz o caos, a destruição sobre a sociedade? É o diabo. A pessoa que tem inveja, ela se assemelha à destruição. Ela quer ver suas coisas dando errado. Ela quer ver as portas de emprego fechando. Ela quer que sua casa... Sabe, tem gente que já falou. Uma vez eu tava com uma pessoa e ela falou pra mim bem assim: nossa, teve uma pessoa que veio na minha casa e a minha planta morreu. E olha que a planta que morreu era daquelas plantas duras, que pode até ficar vários dias sem água que não morre, por causa da natureza da planta. Pois a planta da mulher morreu quando uma pessoa específica entrou dentro da casa dela, sabe? A pessoa invejosa, ela quer isso. Ela quer morte, ela quer destruição, ela quer anulação, ela deseja para você tudo ao contrário de bom, tá bom? Então ela deseja destruição sobre você, sobre suas coisas, sobre seu relacionamento, sobre sua família, sobre um monte de coisa. Tá dando certo? Ele quer que dê errado, entendeu? Só que eu quero que você lembre que tudo que eu sinto aqui em relação a alguma pessoa, primeiro surgiu em mim. Então isso vai dizer sobre mim. É um sentimento, seja ele bom ou ruim, vai falar sobre quem está sentindo, entendeu? É uma verdade sobre aquela pessoa, tá bom? Então, quando você vê alguém tendo inveja de você ou você sentindo inveja de alguém, você tem que saber que aquele sentimento partiu de uma fonte, tá? Da natureza daquela pessoa que está sentindo, tá bom? E você não é culpado disso, tá? Você não é culpado de ser uma pessoa feliz, de que dá certo. Você não tem culpa nisso. Você não precisa se anular por causa da inveja do outro. É óbvio que dependendo do nível, você vai ter que ser uma pessoa inteligente e estratégica, tem que tomar cuidado. Porém, você não pode se sentir mal porque alguém está vibrando contra você, tá bom?
E mais uma coisa aqui, você tem que entender que a pessoa que tá com esse sentimento, ela não merece ser chacota, ela não merece ser mal falada, ela merece ser abençoada. Tudo que ela vibra contra você, você vai ter que vibrar coisas boas. Se ela está vibrando morte sobre a sua vida, você vai ter que vibrar vida sobre a vida dela. Porque eu já falei aqui, tudo que você sente, seja positivo ou negativo, está dizendo sobre você e isso vai ter um efeito em você em primeiro lugar, tá bom? Em primeiro lugar. Todos os nossos sentimentos, sejam bons ou ruins, vão liberar uma química dentro de nós, tá bom? Então, quando você ver que tem uma pessoa que te inveja, você vai ter que desejar a vida em abundância sobre a vida desse invejoso, porque isso vai liberar uma química de vida também sobre você. Ele tá desejando que dê tudo errado para mim, que as portas se fecham, que eu não tenha dinheiro, que eu não tenha sucesso, que eu não tenha realizações, pois eu desejo que as portas se abram sobre a vida dessa pessoa, eu desejo que tudo dê certo para esse invejoso. É isso que você tem que fazer, porque você vai estar fazendo primeiro com você e passando para ele. Porém, você tem que pensar nisso e declarar, você tem que falar. Eu declaro bênção sem medida sobre a sua vida. Se ele está desejando que tudo dê errado, que tudo seja destruído, acabado, que você seja anulado, que você fala, eu desejo que o invejoso apareça, cresça. Eu desejo que ele seja uma pessoa feliz. Eu desejo que ele seja uma pessoa mais que abençoada e possa abençoar a vida de outras pessoas. Sabe, tudo de bom. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos orientar que nós temos que abençoar os nossos inimigos. O invejoso é um inimigo. Por quê? Porque ele se assemelha a Satanás. Satanás, ele é o nosso adversário. O invejoso, ele se assemelha com a vibração maligna. Esse sentimento é maligno, é diabólico. Então, só que essa pessoa que faz isso, que se assemelha a Satanás, é um ser humano. Você não vai vibrar contra Satanás, essas coisas, porque ele é um espírito das trevas. Porém, o invejoso é um ser humano, é uma pessoa. Ela precisa de amor, ela precisa de vida, ela precisa de reconstrução, restauração sobre a vida dela. Então, a estratégia para a vítima de um invejoso é desejar tudo ao contrário, entendeu? Tudo ao contrário, de forma positiva. Agora vamos lá para falar algumas características de uma pessoa invejosa na prática. Cobiça, né? Ciúme, orgulho, altivez, porque o invejoso ele é uma pessoa orgulhosa. Nem todo orgulhoso é escancarado. Às vezes é um orgulho lá escondido, mas é orgulhoso sim. Deboche. Tem invejoso que é debochado. Comparação, ele se compara. Competição, ele acha que o outro tem que lutar junto com ele. Vamos ver quem é melhor. Autoestima baixa. Imitação, ele imita a pessoa. Às vezes ele começa a comprar roupas parecidas, das mesmas cores. Às vezes fulano fez uma coisa, ele vai lá e faz também. Fez um curso tal, ele faz também. Fulano tem um estilo de cabelo, ele deixa o cabelo dele também daquele jeito, pintou o cabelo. Ele imita. Por quê? Como eu falei, Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. O inimigo ele entra para dentro daquela pessoa, fazendo daquela pessoa morada, e ele rouba a autenticidade da pessoa invejosa, ele rouba a criatividade. Aí o invejoso ele fica um morto-vivo, entendeu? Um morto em pé. Ele perde a criatividade dele, ele perde a autenticidade dele. Aí ele começa a imitar o outro. Tá? Mas no fundo, ele te admira, mas como ele é orgulhoso, ele não assume. Ingratidão, falsidade. Por que ingratidão? Porque o invejoso ele tem a vida dele, tem as coisas dele, tem as conquistas dele, tem a vida, o resultado dele. E ele fica vibrando contra o outro. Ele é tão ingrato que ele não reconhece que Deus ama a vida dele também, que Deus é bom, que Deus faz o sol brilhar sobre a vida dele também. Mas ele quer atacar o coleguinha, né? Vamos lá.
consequências de ser uma pessoa invejosa. Como eu falei aqui, perde a autenticidade, perde a criatividade, ele mesmo vai ser um veneno dentro dele, ele mesmo é a própria bomba, ele não precisa de ninguém para destruir ele já se autodestrói. Em uma versão lá em Provérbios vai dizer que a inveja é como ferrugem que corrói por dentro. Você acha que se eu te der agora um bombril para arear uma panela, enferrujado, você vai querer? Não vai. Então o invejoso ele perde o seu valor. Você não vai querer algo que não presta. Então o sentimento de inveja vai fazer essa pessoa ser um ser imprestável. Por quê? Porque para que ele está prestando? Para desejar o mal, desejar a destruição do outro. Isso lá presta? Isso lá tem valor? Não, né? Então vamos lá. Como se libertar? Lembrando que eu vou trazer os versículos bíblicos aqui, tá? Primeira coisa, reconhecimento. Tem que assumir para você mesmo. Se você tem esse tipo de sentimento, eu reconheço que eu sou um invejoso. Você tem que falar para você mesmo. O sentimento que você está tendo, porque isso está saindo de você. Olha só, confessar, né? Como eu falei, tem que reconhecer e falar, confessar diante de Deus, diante de outra pessoa e até da vítima, né? Do alvo ali que está sendo invejado. Arrependimento com mudança de mentalidade. As pessoas elas ficam, ai, Deus me perdoa porque eu pequei assim assado, mas o comportamento não muda. Se o comportamento não mudou, a mente não mudou, então não houve de fato o arrependimento. O arrependimento é tudo ao contrário daquilo que você fazia. Se você desejava a morte, você vai desejar a vida, entendeu? Você vai vibrar de forma positiva se você vibrava de forma negativa. Então, mudança. Agora aqui, como mudar a mente? Porque para isso acontecer, para parar de ser um invejoso, tem que ter uma mudança na cabeça, tá? Mudança de mentalidade por meio da palavra de Deus, que é uma palavra de poder, tá? Um poder que tem eficácia. Oração intercessora, você mesmo orando sobre a sua vida ali, intercedendo por você. Autoconhecimento, autocuidado, livros de autoajuda. Olha só, por que autocuidado é importante? Porque quando você se cuida, você passa a se amar, você passa a se valorizar, você passa a se sentir importante, porque o invejoso, ele perde essa sensibilidade da importância que ele tem, do valor que ele tem. Então, com o autocuidado, junto com o autoconhecimento, você começa a se enxergar, você começa a ser bom com você mesmo, você vê que você não é um Zé Ruela, você vê que você não é tão assim... Você não é o cocô do cavalo do bandido, né? Olha só, os livros de autoajuda, terapia, buscar inteligência emocional. A terapia é muito boa, os profissionais vão ensinar sobre inteligência emocional para a pessoa que está tendo essa dificuldade. Olhar para si mesmo, começa a olhar para você, começa a olhar para o seu lado bom, para o seu lado ruim, sabe? Olha para as suas qualidades, olha para os seus defeitos, olha para aquilo que você é capaz de fazer, para os seus talentos, olha para você, você é uma obra-prima de Deus, imagem e semelhança do Criador, começa a se enxergar dessa maneira. Libertação espiritual por meio da Bíblia, jejum e oração específica. O jejum vai ser uma ferramenta maravilhosa, super eficaz para a libertação espiritual da pessoa que está com inveja. É super importante fazer o jejum se você estiver com um nível avançado, porque já entrou demônio, entendeu? E o demônio não quer te ver liberto de jeito nenhum, porque esse sentimento é autodestrutivo. Você às vezes não vai nem precisar de ninguém para te ajudar a se destruir. Você se destrói sozinho e Satanás está ali, regendo, né, ao favor dessa autodestruição. Então você precisa de uma libertação espiritual por meio da palavra de Deus, como eu já tinha falado, que ela é poderosa, tá? O jejum é uma ferramenta para várias coisas, inclusive para a expulsão de demônios, expulsão de casta de demônios.
Por que oração específica? Você vai ter que orar em cima daquele problema, repreendendo, pedindo ao Senhor, por meio de um clamor, a libertação. E por que a pessoa fica com inveja? Ela chega assim a ficar com inveja. Falta de identidade, porque falta o autoconhecimento. Ela não se conhece quem ela é. E se ela não se conhece, ela não sabe do valor dela. E se ela não se conhece, ela não consegue ter inteligência emocional. Ela olha demais para a vida dos outros, sempre está olhando para os resultados dos outros. Não é que olhar para o resultado do outro é errado, não, mas é aquela pessoa que ela só fica de olho na vida dos outros. Ela não olha para a vida dela. A palavra de Deus vai dizer: tire primeiro a trave do teu olho, para você tentar tirar a trave, o cisco pequeno, né, do olho do irmão. Então, assim, para de ficar só olhando para a vida dos outros, olha para você, olha para você. Ai, fulano tá dando certo, glória a Deus, dê mais certo. Fulano tá dando errado, ô Senhor, tenha misericórdia, ajuda fulano. Agora você ficar só olhando de olho, porque o invejoso, ele tem um olho de pimenta, seca pimenta, entendeu? Olha só, falta de amor próprio e falta de autovalorização, como eu falei, né, que o autoconhecimento, o autocuidado, ele vai fazer você se sentir uma pessoa, como que eu posso dizer, meu Deus, uma pessoa no merecimento de tipo assim, não, peraí, sabe, eu também mereço ser amado, eu também sou, Deus me ama também, Deus me cuida também, Deus é bom pra mim também, parará. Porque você, com essa autovalorização, você não vai dar espaço para ingratidão, para murmuração, você não vai reclamar da sua vida, você vai, de vez de reclamar, você vai buscar como melhorar. Não, tá dando errado aqui pra mim, o que eu posso fazer para dar certo? Não é ficar, ai, fulano dá certo, eu não dou, fulano tá passando por isso e eu não tô, queria dizer que... Olha pra sua vida, meu amor, Deus pode fazer coisas grandes dentro de você, em você e através de você. Deus pode mudar tudo, tá? Pra te abençoar. Porém, se você não tiver essa sensibilidade de perceber como você está se destruindo, tendo esse sentimento maligno, normalmente as pessoas que têm inveja, ela fica louca. Meu amor. O inimigo começa a enganar ela, começa a falar pra ela que o outro que ela inveja é que tem inveja dela. Ela vira um robozinho, como é que fala o nome daquele negocinho que o povo, uma marionete na mão de Satanás. Ele vai debochar do outro, vai falar coisas que não deve pro outro. Vai sempre, às vezes, não querer ver o outro, né, fluindo, porque aquilo incomoda. Infelizmente, tem algumas pessoas que têm me perseguido. Graças a Deus, o Senhor, Ele me revelou de uma forma específica o quão isso é sério. E eu comecei a orar por essas pessoas. Deus já tinha me pedido para orar por essas pessoas. E aí eu falei, Deus, mas espera aí, a pessoa tá desejando mal para mim, tá querendo que eu me ferre e eu vou ficar orando por ela. E Deus falou assim, Legiana, você tem que abençoar a vida dos seus inimigos. Essas pessoas que te perseguem, você tem que desejar a vida sobre elas. Porque elas estão se destruindo, elas estão morrendo, tá? E o Senhor fala que se você fizer isso, se você abençoar a vida da pessoa, essa pessoa ela vai ficar com vergonha de ter tido esse tipo de comportamento a seu respeito. É como se fosse assim, poxa, olha só o que eu sinto, olha o que eu desejo sobre a vida dessa pessoa, e essa pessoa é totalmente ao contrário, ela faz desejar o bem para mim, ela faz me abençoar, ela faz vibrar a vida sobre mim. Nossa, ai meu Deus, vocês têm que pôr o negócio em prática. Tem que pôr o negócio em prática para ver o resultado. Porque senão, se você não fizer esse exercício de abençoar a vida desse tipo de pessoa, você não vai... Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que dane-se.
Mas depois que eu descobri que se eu abençoar a vida dessa pessoa, não vai ser só o bem para ela, vai ser o bem para mim, porque eu estarei profetizando, vibrando vida. E a vida primeiro vai acontecer aqui e vai passar para ela. Então não é algo ruim, é algo bom para mim mesma, né? Aí, aqui nos versículos de Provérbios 27, vai dizer assim... Não, capítulo 27 de Provérbios, versículo 4, vai dizer assim. Vou abrir minha Bíblia aqui. Provérbios 27, versículo 4 diz assim, ó. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Olha só, lá em Provérbios 14, verso 30... diz assim, ó. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. Se você tem inveja, toma cuidado, porque isso é uma destruição sobre você mesmo. Você vai se destruir, se definhar. Tem gente que tem inveja, não tem cara de invejoso, mas lá por dentro ele tá mal. Tá mal, não tá legal, a vida dele não tá boa, as coisas não vão dar certo pra ele. Eu conheci uma pessoa, não vou citar nomes aqui, essa pessoa nem viva, ela não está mais. Eu lembro que a vida dela dava errado, a vida dela não fluía. Mas isso aqui que eu via quando eu era criança, eu nem sabia o que era aquilo, hoje eu sei o que aquela pessoa fazia. Mas ela era uma pessoa super invejosa, as coisas do vizinho davam certo e as coisas para ela não davam certo, a vida da pessoa era uma vida que não ia para frente, sabe? Não dava certo, mas porque ela ficava olhando para a vida do outro, ficava invejando. E o que essa pessoa um dia falou para mim? Ai, não sei o que, eu vou tacar fogo nos trem dele lá. Tá, falou que ia tacar fogo nas coisas do outro. Por quê? Porque a inveja estava tão forte que ele não aguentava ver a vida do outro dando certo, aí ele queria anular, ele queria destruição sobre a vida daquela pessoa, sobre as coisas daquela outra pessoa. Só que isso é um câncer, porque ele tava com a vida toda ruim, toda para trás. Olha só, lá em Salmos 73, Salmos capítulo... Lembrando que na Bíblia tem mais capítulo que fala sobre esse tipo de... versículos que falam sobre esse sentimento. Eu só trouxe uns aqui para você ter mais noção. Eu tô falando isso aqui para você tomar cuidado. Porque tem gente que não gosta de falar sobre esse sentimento, porém tem que falar, é um pecado. E isso acaba com a vida da pessoa que sente. E eu creio em nome de Jesus que se você carrega esse sentimento, você será liberta em nome de Jesus. Pega todo esse ensinamento aqui que eu tô passando para você e seja liberto em nome de Jesus, porque o que você deseja, o que o Senhor tem para você vai vir sobre você. Não tem como você querer que as coisas dê certo para você se você tá vibrando morte, destruição, que o outro perca, sabe? Não tem como que porque as coisas de Deus é tudo contrário a essa vibração que você tá fazendo, não dá certo, não bate. Agora vamos lá em Salmo 73, verso 21 e 22, diz assim: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado, eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Olha só, a pessoa invejosa, ela fica sem entender por que o outro dá certo e ela não dá. Ela fica com raiva. Olha, igualmente eu falei aqui pra você sobre essa pessoa que tava com inveja do outro, que queria até tacar fogo. E essa pessoa falava pra mim assim, nossa, por que a minha vida não dá certo? Por que eu faço e não dá certo e a vida do outro dá certo? Só a minha vida que não dá certo. Essa pessoa falou isso pra mim. Ela não tinha entendimento porque ela estava igual um animal, sem racionalidade, para olhar para ela mesma e falar assim, tira a inveja do seu coração, porque aí você vai entender o porquê que não tá dando certo. A pessoa, ela fica
semelhante ao diabo, semelhante a Satanás, porque ele vem para matar, roubar e destruir. E a pessoa, ela vibra essa frequência sobre a vida do outro. Então ele perde a sensibilidade daquilo que Deus colocou em cada ser humano, tá? Que é a individualidade. Todo mundo veio ao pó voltará, mas todo mundo tem uma identidade. Por exemplo, se você pegar minha identidade, né, que eu marquei com o meu dedo, ela nunca vai ser igual à sua. Nunca, nunca, nunca. Você é individual, você é um ser individual. Olha só aqui em Jó, capítulo 5, verso 2, vai dizer assim... Falando que inveja é um negócio ruim, olha o que Jó 5 vai dizer aqui. Verso 2. Fica desgostoso e amargurado. Não é assim. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Falta de juízo é tolice. Junto com loucura, leva à morte. O que o dicionário vai nos dizer? Desgosto. Aqui em Jó tá falando o quê? Ficar desgostoso e amargurado. Entendeu como é que é? Isso vai trazer loucura sobre a sua vida. Loucura não é só a pessoa ir pro hospício, não. É loucura interna, na cabeça. Ó, fica, meu Deus do céu, a pessoa não fica certa da cabeça. Ela fica bagunçada. Loucura é bagunça. Desequilíbrio, entendeu? Vamos lá em Tiago. Lá em Tiago vai falar que isso é diabólico. É coisa maligna, é coisa do diabo, esse negócio de inveja. Por isso que se assemelha ao diabo, a inveja, o invejoso se assemelha ao diabo. Olha aqui, Tiago 3, verso 14 e 15 diz assim, Mas se no coração de vocês existe inveja, coração é mente, tá? E no coração tem os seus pensamentos. E a inveja, ela começa assim, por meio dos pensamentos. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, lembra da palavra amargura? É que lá em Jó vai dizer, não fique se ficar amargurado, no dicionário vai dizer sobre amargura, né? Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, como eu falei, o invejoso ele é orgulhoso. Pessoa egoísta, ela tem orgulho no coração dela. Então não mintam como... Vou ler de novo, que eu interrompi. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Lá em Gálatas 5, vai dizer sobre as obras da natureza. Entendeu? Então a inveja, o egoísmo que tem dentro de um invejoso, a altivez, o invejoso ele se acha melhor que o outro. Ele acredita num negócio que nem é verdade, que é mentira. Ele tá louco, igual o Jó fala lá, é loucura. Sabe? Volte-se para a verdade. Volte-se para a verdade, olha para você. Quem é você? Você tá tão doido, tá tão louco que você se sente melhor que o outro. E ninguém é melhor que ninguém. Você pode ser melhor que você mesmo a cada dia mais. Nos seus resultados, na sua mudança de comportamento, de mentalidade, de sentimento. Mas você nunca será melhor do que as outras pessoas. Porque nós somos seres individuais, não é para competir, tá? Olha só. Você pode ter resultados melhores, mas você não pode nunca ser melhor que ninguém. Então tira esse orgulho, essa altivez, essa prepotência. Aqui vai dizer, vou ler de novo, mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ele é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Simples assim. Por que eu estou trazendo isso? Porque ninguém gosta de falar sobre esse assunto.
Porque é muito fácil ser uma pessoa invejosa. Se você não tiver autoconhecimento, se você não se autovalorizar, se você não tiver esse amor próprio, você vai ser uma pessoa de autoestima baixa. Então é uma cura interna que precisa ser feita aí dentro, tá? Ah, Lediana, mas todo mundo sente inveja. Olha só, todo mundo pode sentir, mas não é todo mundo que tem que permanecer ou que vai permanecer sendo invejoso, tá bom? Ele pode buscar a cura. Uai, você vai contra a palavra de Deus? Porque esse sentimento é uma desobediência, é um pecado, é uma desobediência, então quer dizer que você vai viver o resto da sua vida com esse tipo de desobediência, sendo que Deus fala que Ele quer nos transformar, Ele quer transformar a nossa mente, tá? Então quer dizer, porque todo mundo tem uma natureza pecaminosa mesmo, todo mundo. O mais importante é o reconhecimento disso. Aí agora, porque você tem isso, você vai viver com isso pro resto da vida? Não, você não tá querendo vencer, você não tá querendo pagar o preço de mudança. Porque você vai ter que passar por um processo e esse processo é doloroso. E o primeiro passo é o autoconhecimento, é olhar em você, é olhar para dentro de você, examinar você. Entender que você não é a sabichão, que você não é melhor que todo mundo, ou que aquela pessoa que você inveja. Você precisa ter esse amor próprio, baixa tua bola. Para finalizar, que o alarme já tocou aqui para mim buscar o meu filho na escola, eu quero indicar para você um livro do autor Augusto Cury, um autor como esse, desse nível. Ele é um cientista, psiquiatra, um cara maravilhoso. Ele escreveu esse livro que eu li alguns anos atrás no meu processo de autoconhecimento. Autoconhecimento, do Augusto Cury. Você é insubstituível. Esse livro é simples, é básico, porém ele é super importante, tá? Ele não é simples, poucas linhas, super interessante de ler. Então, se você puder comprar, compre, procure na livraria, na internet ou livraria online, né? Compre esse livro que você vai conseguir entender algumas coisas sobre quem é você, sobre o seu valor, sobre a sua individualidade. Você é um ser humano de valor, você não é melhor ou pior que ninguém. Você tem um preço. Jesus pagou um preço, o preço da vida dele por você. Se você não reconheceu ele ainda, reconheça que você será salvo, você vai receber dentro de você a identidade de Jesus Cristo e a felicidade do outro vai ser também a sua felicidade, sabe? O resultado bom do outro vai ser um testemunho bom para você que você também pode alcançar, tá? Deseje bênção sobre a vida das pessoas. Quando você vê alguém dando certo, glorifica o nome do Senhor, tá? Abre sua boca para glorificar o nome do Senhor, para falar, Deus, obrigada porque o Senhor está abençoando a vida dessa pessoa, sabe? Obrigada porque o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor ainda abençoa, o Senhor ainda faz milagres. É isso aí, tudo de bom. Eu não tenho aqui uma crítica, um julgamento sobre a pessoa que tem esse sentimento, porque essa pessoa está em um estado de sofrimento, de escravização por Satanás, porque Satanás está mentindo para ela, está enganando, né, a mente dela. Eu desejo que você seja liberto, que você seja transformado, e você vai ver o tanto que é bom você ser uma pessoa autêntica, você ser você mesmo, tá? Tchau, tchau, fique com Deus, tudo de bom.